Aqui é a Miriam Hattori e como facilitadora de autoconhecimento, o meu objetivo aqui neste vídeo de hoje é entregar para você os principais trechos de uma sessão de coaching em grupo que aconteceu no programa Mindset. O Mindset Self-Mosaico é um programa onde os participantes são acompanhados por mim por 8 semanas, através de sessões de coaching em grupo. E eu editei aqui os principais trechos que nós desenvolvemos em um dos nossos encontros online ao vivo. Esses trechos que eu selecionei para te ajudar têm como objetivo iluminar os possíveis pontos de armadilhas no seu dia a dia. Então, este vídeo vai estar sendo apresentado da seguinte forma. Primeiro, eu vou te contar uma distinção importante entre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E, em seguida, eu te apresento as 7 armadilhas do dia a dia que podem estar te sequestrando para a posição de vítima e te impedindo de se tornar o protagonista da sua vida. Então, bora lá! Eu queria antes passar um conceito para vocês bem importante, que na verdade assim, aparentemente parece simples, mas na verdade é dentro do simples que mora os grandes conceitos, né? Há uma confusão no sentido assim, às vezes a gente coloca o significado de várias coisas dentro tudo de uma mesma caixinha. E quando eu falo assim, colocar tudo dentro de uma caixinha, assim, a gente usa uma única palavra, né, para significar várias coisas, o que não tem nenhum problema, né? Às vezes a gente fala assim, olha, desenvolvimento pessoal significa o seguinte: desenvolvimento pessoal é cada um de nós como pessoa, evoluir, é autoconhecimento, é fazer curso, é você se habilitar e ficar melhor na tua profissão, enfim, tudo isso aí é desenvolvimento pessoal. E a gente coloca tudo isso, né, todos esses significados, tudo isso dentro de uma mesma caixinha, ou seja, com um rótulo nessa caixinha chamado desenvolvimento pessoal. O que eu quero contar aqui para vocês? A gente aqui, nós vamos começar a diferenciar um pouquinho as coisas, vamos começar a aumentar o nosso vocabulário. Quando a gente aumenta o nosso vocabulário, a gente consegue ser mais efetivo na nossa comunicação. E que comunicação é essa? Eu não estou falando só da nossa comunicação com o outro, porque quando a gente fala de comunicação, a gente já logo pensa, minha comunicação com o outro. Aqui a gente vai focar muito na nossa comunicação com a gente mesmo. E aí vai refletir na comunicação com o outro também. Então, quando a gente aumenta essas caixinhas, a gente começa a dar significados específicos para cada coisa, aumenta a nossa capacidade de ficar mais efetivo na nossa ação, na nossa comunicação e no nosso comando, né? No comando que a gente dá para a gente mesmo. A primeira coisa, né, então, que eu vou pedir para vocês se atentarem, né, dentro desse campo chamado autoconhecimento, o primeiro ponto de diferenciação que a gente vai fazer é entre 2 palavras, e elas são autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, tá? Então a gente vai usar aqui como se fosse um código, assim. A gente vai usar um código diferente, né? Ou seja, uma palavra, as palavras são códigos, né? Então um código diferente para autoconhecimento e um código diferente para desenvolvimento pessoal. E aí eu vou fazer um desenho aqui só para vocês sacarem a diferença que tem entre uma coisa e outra. Então é como se fosse assim, ó. Autoconhecimento está falando do que a gente conhece da gente mesmo. Então vocês já estão bem familiarizados com o termo equipe interna. Então é o que a gente conhece da nossa equipe interna, tá? Autoconhecimento está relacionado com isso, está relacionado com conhecer-se, né? Quando a gente tem pouco autoconhecimento, é como se a gente fosse esse bonequinho aqui, ó, esse desenho pequenininho aqui. Então isso aqui é uma pessoa que tem pouco autoconhecimento. Na medida em que você vai se autoconhecendo mais e mais, você vai conhecendo mais partes de você mesmo, então você vai ficando maior, você vai ficando mais robusto, vai tendo mais pessoas dentro de você, porque você vai reconhecendo mais pessoas. Então é como se você fosse crescendo, vai acontecendo um processo de transformação, né? Você não é mais só isso aqui, você também é mais aquela outra pessoa que você conhece, mais aquela, né? Você também é seu lado humilde, você também é seu lado arrogante, você também é o seu lado medroso, você também é o seu lado corajoso, então você vai incorporando, ou seja, o autoconhecimento te dá a possibilidade de fazer uma transformação, né, nesse corpo, nessa equipe interna que você é. Então é como se você saísse daqui para cá, ó. Então o que acontece? O autoconhecimento te dá essa possibilidade de fazer essa transformação aqui. Quando essa transformação aqui acontece, você passa a ser um ser humano mais robusto, porque você se conhece mais, então você se agiganta. Aí é que entra o tal do desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal, ele deve entrar
na sequência do autoconhecimento. Por questões didáticas, eu estou falando dessa forma linear, tá? Lógico que as coisas não acontecem exatamente assim, dessa forma linear. Só que o que eu estou querendo dizer é que se você não faz um processo de autoconhecimento para dar robustez para essa equipe interna, ou seja, para você se conhecer mais como pessoa, é como se você estivesse indo fazer o teu desenvolvimento como pessoa só com esse tantinho aqui que você conhece. E o que é desenvolvimento pessoal? Desenvolvimento pessoal, aqui dentro desse conceito que eu estou colocando para vocês, são os cursos que a gente faz para nos capacitar a, por exemplo, ser um profissional melhor, para ser uma pessoa que se comunica melhor, uma pessoa que tem mais habilidades de interação com o mundo e de manifestar talentos. Então, na verdade, quando você vai fazer cursos e se habilitar, você está treinando a tua equipe interna para ela ficar melhor, né? Para se capacitar a se manifestar no mundo concreto, aqui no mundo real, na vida profissional, né? E até na vida familiar, na vida de relacionamento e tudo mais, de uma forma a ter resultados mais efetivos. Entretanto, se você não faz um processo de autoconhecimento junto com tudo isso e até um pouco antes, então a coisa tem que meio que acontecendo sequencialmente, né? O autoconhecimento ele tem que vir para você escalar essa equipe. E aí, você conhecendo quem você é e começando a perceber as suas limitações, os lugares onde você precisa se desenvolver, você está escalando a equipe, está dizendo, olha, galera, então é o seguinte, agora nós vamos treinar vocês, né? Eu me conheço como sendo uma pessoa, por exemplo, sei lá, um de vocês, como exemplo, assim. De repente, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de me comunicar quando eu estou num grupo que eu não conheço direito as pessoas. Aí eu fico lá tentando entrar na conversa, mas eu não consigo, eu sou tímida, eu tenho uma insegurança. Então você vê, isso é autoconhecimento. Eu me conheço, eu sei que eu tenho um lado meu que tem essa dificuldade. Portanto, quando eu vou para um treinamento, eu tenho que levar essa pessoa dentro de mim para ir para esse treinamento, para fazer um desenvolvimento. Quando eu vou para uma terapia, quando eu vou para um processo de coaching e tudo mais, eu tenho que escalar essa equipe que eu conheço dentro de mim. Porque senão, se eu nem sei que essa pessoa existe dentro de mim, eu vou para os cursos sem levar essa galera escalada, entende? E aí é quando a gente começa a fazer um monte de curso e não sente que está conseguindo colocar nada em prática. Por quê? Porque a gente não está levando a pessoa certa, né, dentro de nós para os treinamentos. Então tem uma diferença muito grande entre você fazer desenvolvimento pessoal, ou seja, fazer cursos quando você está aqui e fazer cursos quando você está aqui. Isso é o que diferencia quem consegue colocar as coisas em prática de quem não consegue colocar as coisas em prática. Então, olha lá. O autoconhecimento é o início de tudo. E aí a gente acopla a isso o nosso desenvolvimento pessoal. Então é um somatório das duas coisas. O que acontece? O mundo profissional, ele acaba levando a gente a fazer muito isso aqui, ó, desenvolvimento pessoal. E aí a gente vai ficando expert nas coisas, vai ficando cada vez um profissional melhor. Só que na real, quando a gente olha para a nossa vida profissional, parece que alguma coisa está travada, né? Por quê? Porque a gente não está fazendo o desenvolvimento também da parte pessoal. Então é como se a gente fosse desenvolvendo a nossa parte profissional e não desenvolve a nossa parte pessoal. Então uma coisa descompassa da outra, sabe? A gente fica um expert como profissional e travado num resultado que a gente poderia conseguir através de tanta experiência que a gente tem na vida profissional. Então é quando o negócio parece que uma coisa fica segurando a outra, porque na verdade as duas coisas têm que ir caminhando juntas, né? Tanto que a gente vê vários profissionais às vezes com muito sucesso e até sucesso financeiro e tudo mais, né? E que às vezes são muito infelizes. Por quê? Porque o lado pessoal não tá vindo junto, ou seja, a parte do autoconhecimento não está vindo junto, só tá indo a parte do que a gente chama de expertise profissional, né? Ele está ficando cada vez com uma área profissional super desenvolvida e a área pessoal está ficando para trás, tá? Então, juntando tudo, o que eu tô querendo dizer para vocês é que essas duas coisas precisam caminhar juntas. Quando essas duas coisas caminham juntas, uma caminha puxando a outra, ou seja, inspirando a outra. É quando a gente consegue, por exemplo, ter uma direção da nossa vida. Porque quem, na verdade, dá a direção para a nossa vida é o nosso autoconhecimento, não é a parte de desenvolvimento pessoal. A parte de desenvolvimento pessoal, quer dizer, a parte de desenvolvimento profissional, o que ela faz é dar para a gente velocidade na atuação naquela área que a gente decidiu. Mas se a gente não estiver ouvindo aquelas pessoas dentro de nós que têm alguns interesses específicos
a gente acaba que um fica puxando o outro e você não sai do lugar. Quem já teve essa sensação de que parece que a coisa não vai, né? Eu tô indo, mas não tô indo, mas não tô. Então, é justamente porque essas duas coisas estão descompassadas. E quando eu falo de autoconhecimento, aqui podem surgir algumas armadilhas do seu dia a dia que te impedem de assumir a posição de protagonista na tua vida. E a armadilha número 1 é quando você começa a fazer os seus cursos e deixa o seu perfeccionista assumir o comando da tua vida. Começa a acontecer também alguns embates internos, né? Que é tipo assim, começa a fazer um monte de curso, começo a me capacitar, vamos dizer assim, só que aí eu começo a travar em algumas áreas específicas, em alguns pontos específicos. Aqui eu mapeei 4 pontos para que vocês possam, de repente, olhar para isso e falar, cara, em que lugar é o lugar do meu gargalo, né? Então, lógico que existem muitos outros pontos, mas aqui eu coloquei 4 pontos. E quais são esses 4 pontos, né? O ponto 1 é quando eu decido que eu vou inovar alguma coisa na minha vida e eu dou aquela paradinha porque eu preciso aprender. E aí eu começo a fazer curso. Então eu dou uma paradinha e falo, eu vou fazer um curso disso, eu preciso me capacitar, então eu vou fazer esse curso. Aí depois eu falo, vou fazer mais aquele outro, devo fazer mais aquele outro. Esse ponto aqui é o ponto que a gente nunca tá pronto. Então eu tô sempre querendo fazer o próximo, né? Tem o ponto que é assim, eu tô me sentindo já pronto, eu já tô com tanta informação que eu começo a ficar com medo de entrar em ação, porque parece que esse lado fala que tá faltando alguma coisa, aquele lado fala que vai, mas fica todo mundo brigando lá dentro, um monte de sabichão dentro de nós, né? Mas aí tem tanta informação pra usar, mas tanta informação que eu não sei nem por onde começar. Porque estamos tentando entrar num acordo de como que usa tanta informação. Então, se atolar de muito curso leva a gente a ficar com mais medo ainda de entrar em ação. Então, aprender a fazer o curso, aplicar, fazer o curso, aplicar, fazer o curso e aplicar é o grande segredo das pessoas que têm sucesso e que conseguem aproveitar os cursos que estão fazendo. Por isso que em tudo em todos os grupos, né, que eu interajo, a minha atenção é sempre em colocar cada uma das pessoas em ação, experimentando todos os conteúdos que eu tô colocando. Daí tem também aquele que vai pra ação, corajoso, né? Vai lá, tal, não sei o que, e fracassa. Vou colocar a palavra fracassa porque fracasso é uma palavra que é forte pra muita gente. Fracassa e aí desiste. Porque, tipo, leva um tombo e aí, peraí, eu falei que não ia dar certo, não sei o que, papapá, e aí desiste. Isso aqui é uma outra tendência também, a quando a gente vai, tipo, com muita vontade e já começa a encarar tarefas muito grandes ou projetos muito grandes. E por último, tem aquele que é o crítico, sabe? Que sempre fica falando do outro, que já entrou em ação, de uma forma crítica. Ou seja, tipo assim, olha, mas tá vendo? Se é pra fazer assim, eu não quero. Se não sei o que, não sei o que, papá, fica olhando pro outro, sempre botando algum defeito em alguma coisa. Quando a gente faz isso, eu já me peguei fazendo isso várias vezes, né? A gente fica muito crítico em relação ao outro. Ser crítico em relação ao outro não é o grande ponto da questão. Se fosse só isso, não tem problema nenhum. O problema é que quando a gente fica muito crítico em relação ao outro, a gente não consegue colocar em ação. Por quê? Porque se eu sou crítico em relação ao outro, isso está mostrando para mim meu nível de exigência. O meu nível de exigência é tão alto que para eu poder entrar em ação nessa perfeição, eu tenho que fazer ainda muitas horas de treino, muitas horas de curso, muitas horas não sei o quê. Então, o crítico só está mostrando o seu nível de exigência com você mesmo, porque o que você mostra com o outro, você vai fazer a mesma coisa com você. Então, como o teu nível de perfeccionismo, de exigência fica muito alto, você não consegue nunca entrar em ação. E aqui o perfeccionismo continua seguindo seu caminho em busca de novos aliados. E a armadilha 2 é quando ele encontra a falta de autoconfiança. Quem já não se pegou, por exemplo, vou arrumar meu guarda-roupa, né? E aí eu vou arrumar qualquer coisa, lá, estante de livros, sei lá eu. Aí você começa a arrumar a estante de livro e quando você vê, você está sentado no chão, um monte de livro em volta, você começa a ler os livros, em vez de arrumar a estante. O que isso significa? Eu tenho um objetivo e ao invés de eu fazer aquilo que está marcado como objetivo, eu começo a fazer uma outra coisa. Em vez de fazer só aquela uma coisa que está marcada, eu começo a juntar outras tarefas que estão relacionadas ou que são inspiradas por aquela tarefa também, e aí eu não termino nenhuma coisa nem outra. Se a tarefa está difícil de ser concluída, primeiro, ou você pode estar com a tarefa muito grande, daí você tem que diminuir a tarefa, né? Então isso aqui é uma metáfora, gente, do que a gente às vezes faz
para conseguir atingir um objetivo que a gente tem. Então assim, às vezes a tarefa fica muito gigante e a gente não termina. A gente faz super bem até os 99%, só que aí a gente foi crescendo tanto a tarefa que a gente não finaliza. O objetivo sempre é finalizar. Por que o objetivo é finalizar? Porque cada tarefa que você consegue finalizar, isso constrói a tua musculatura de autoconfiança. A autoconfiança ela é construída pela série de tijolinhos de tarefas concluídas que a gente tem. Então, quando você percebe que a tarefa está ficando muito grande, que você vai atolar, por exemplo, chegou no 6º dia, aí você fala, tô tão cansada, como é que eu vou fazer o 7º dia? Se reconecta com a meta e não com o seu perfeccionista. Então, o que a gente faz é que num determinado momento a gente tem que fazer a coisa meia boca para conseguir acabar. É como se fosse assim, ó, você tem uma corrida para chegar daqui até lá. E o objetivo não é ganhar na velocidade, nem ganhar na resistência, nada. É só chegar. A gente tem que, ó, nós combinamos nós todos aqui que a gente vai chegar na linha de chegada lá, todo mundo com uma caneta na mão. Então tá bom. Eu vou levar, olha, eu tô um pouco mais forte, eu vou levar 100 canetas em vez de levar só uma. Tá, mas quando tá chegando ali perto, eu tô vendo que eu não vou conseguir carregar todas essas 100 canetas. Não, mas o objetivo é chegar até o fim com uma caneta. Então eu jogo as 99 canetas fora e vou chegar lá com uma caneta. Tá? Porque o objetivo não é chegar com a 100, o objetivo é chegar com uma. Então, aqui está falando, por exemplo, do teu nível de exigência. Às vezes você fica com uma exigência muito alta de você mesma e acaba que você não consegue. E quando você não consegue, o que acontece é que você se decepciona porque você não chegou até o fim. E quando a gente se decepciona com a gente vai enfraquecendo a nossa autoestima e vai diminuindo a nossa autoconfiança. É um mecanismo, né? Então negocia, sabe, com o teu perfeccionista. Se reconecta com a meta. De se concentrar numa única coisa de cada vez. E não ser multitarefa, sabe? Essa coisa que falam assim, as mulheres são multitarefa, fazem um monte de coisa ao mesmo tempo. Gente, isso é balela. Não é que a gente é multitarefa, é que a gente tem uma capacidade de passar de uma tarefa para outra com velocidade. Mas não significa que a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo. E isso cansa tremendamente o nosso cérebro. E diminui profundamente o nosso resultado de tempo para execução das tarefas. Se a gente consegue ficar concentrado numa única tarefa e terminá-la até o fim, principalmente nas tarefas mais complexas, a gente consegue terminá-la num tempo muito mais curto do que ficar saindo e entrando. Porque depois que você sai de uma tarefa complexa, quando você volta para ela, você não volta para o mesmo lugar. Você precisa se reconcentrar e há uma perda de tempo nessa coisa de sair e voltar. O foco, ele vai te dar muito mais resultado e resultado é construção de autoconfiança. Quanto mais resultado você tem naquilo que você se propõe a fazer, mais você vai ganhando musculatura de autoconfiança. Não tem nada mais gostoso do que a gente terminar o que a gente começou. Quando você faz, você resgata, dá uma sensação, né? Tipo, ai, gostoso, vou cumprir com a minha... Porque o que a gente tá falando, gente? Vou cumprir com a minha palavra. E aqui eu chego na armadilha 3, que é quando eu tento começar a adivinhar e atender à expectativa do outro. É como se você não conseguisse perceber onde é que está o teu ponto forte, onde é que estão as coisas onde você é boa. E aí, em vez de você valorizar as coisas onde você é boa, você vai para o processo seletivo tentando valorizar aquilo que você acha que eles vão achar que é bom. Quando falta autoconhecimento, a gente começa a querer atender a expectativa do que o mercado, a gente acha que o mercado vai querer da gente. E aí você sai do lugar onde é o teu ponto forte, porque você não deixa as pessoas olharem e perceberem onde é que é o teu ponto forte. Então, o importante agora é você começar a perceber quais são os pontos fortes, onde é que você é boa. Quando você vai para um processo seletivo, é esse lugar que você tem que iluminar. Por isso o autoconhecimento é importante. É como se você fosse para o processo seletivo para ser uma pessoa que você atende à expectativa da banca que vai te avaliar. É esse lugar aí que você tem que conseguir descobrir. Então, como que você mapeia isso? Percebendo onde você tem sucesso nas suas interações. Ali você vai começar agora a mapear e falar, olha, eu sou boa nisso, sou boa nisso, sou boa nisso. E aí, no processo seletivo, você, insidiosamente, você mostra isso para as pessoas. O processo seletivo nada mais é do que um processo de sedução, né? Estou usando a palavra sedução no sentido assim, de seduzir as pessoas a perceberem aonde é os nossos pontos fortes e encaixar isso com a necessidade da empresa. Sem dúvida tem que encaixar, mas você não tem que encaixar a expectativa que você acha que a pessoa tem, porque senão você nunca vai atender, porque é uma expectativa que você acha que ele tem. É quase um voo cego, né? Porque você não sabe a expectativa que ele tem. Então vai ser um voo muito mais seguro se você conseguir descobrir dentro de você os seus pontos fortes
e aí você sentir na hora em que momento você encaixa os pontos fortes na interação. E aqui a armadilha 4, que é se alimentar do sofrimento. Aqui nesse trecho eu dou um exemplo usando a palavra perda. Usa isso como uma metáfora e veja aí como que isso se encaixa na sua vida. Então, o pontinho que eu quero fazer uma lapidação, porque nós somos um diamante, gente. A gente vai lapidando, 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 até a gente ir encontrando essa perfeição, né? Então, o pontinho é quando você diz assim, eu perdi uma pessoa. É muito legal se você conseguir pensar e olhar para isso como, ao invés de perder uma pessoa, você começar a encarar isso como eu ganhei uma pessoa. Porque, na verdade, as pessoas que passam pela nossa vida, a gente ganha elas na nossa vida. A gente entender que aquela pessoa que passou pela nossa vida, que a gente teve essa... Se sente tanta dor, né? Pela perda, vamos dizer, é porque foi um relacionamento especial e a pessoa também era muito especial. E se a pessoa é muito especial e o relacionamento também é especial, a gente também é especial. Ou seja, se você teve uma pessoa especial, um relacionamento especial, ou seja, você também é uma pessoa especial, né? Porque senão não encaixa tudo. Então, se você é uma pessoa especial, na hora que você diz perdi, é como se você não estivesse dando o espaço para agradecer você ter ganho essa pessoa na tua vida. Então, cada vez que você... Porque nós estamos falando aqui de mindset, o mágico poder das palavras, né? Cada vez que você diz eu perdi, você não está dizendo eu ganhei aquela pessoa na minha vida. Então assim, olha, eu ganhei uma pessoa na minha vida, eu fui uma pessoa abençoada, que eu tive a oportunidade raríssima. Gente, é muito raro ter relacionamentos especiais assim. Olha, eu tive a oportunidade de viver isso por um tempo. O tempo que foi o tempo, ponto. Então a gente não perde nada. O que acontece é que aquela pessoa que passou pela nossa vida naquele momento, num determinado momento, aí depende da crença de cada um, mas não importa a crença também, mas num determinado momento, aquela pessoa precisou fazer um outro movimento evolutivo, então ela precisou ir para um caminho que é diferente do nosso. Então assim, sim, mas assim... Então, peraí, calma. Você é amiga, mas eu não entendi assim. Não, calma. Tá bom, peraí, Ana, calma. Primeiro vamos rezar nós estamos, é como se fosse uma reza isso, tá? Assim, uma oração que a gente tá fazendo. Então, assim, nós estamos conversando sobre o tema, a gente tá só jogando palavras sobre essa experiência que você passou com a sua pessoa. Então, a gente só tá fazendo isso, é como se a gente estivesse jogando palavras, né? Como se fosse uma oração mesmo, tá? Então, assim, é muito importante que essa palavra não seja, que você não jogue essa palavra perda, sabe? Por quê? Porque é como se fosse um jardim. Então, a palavra perda, ela estraga o jardim, energeticamente falando, sabe? Então, a gente não perdeu ninguém. A gente se separou. Você pode falar, não, olha, eu me separei naquele momento daquela pessoa. Naquele momento, aquela pessoa, ela partiu, ela se movimentou para um outro lugar. Mas perdeu, não. Porque você não perdeu ela, você ganhou ela na tua vida. Você pode até usar a palavra faleceu, mas não perdeu. Porque você vai para a vítima. Quando a gente vai para a energia da vítima, a gente atrai o quê? Um algoz. E aí pronto, tá equilibrado. E aqui a armadilha 5, que é ter objetivos muito grandes ou não conseguir entrar em ação porque você não tem objetivos. A tua preocupação está muito em encontrar alguma coisa que você goste de fazer, né? E a tua preocupação, ela poderia migrar um pouquinho mais para o gosta de fazer, é uma preocupação um pouco rasa, sabe? Porque assim, quando a gente consegue estar num lugar onde eu vou para um nível um pouco mais, vamos dizer, sofisticado de missão de vida para você, tá? Por quê? Porque eu acho que é isso que vai tocar você. Se você encontrar alguma coisa que você gosta de fazer, não necessariamente isso vai tocar você, porque logo você vai se entediar, porque quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta só, logo a gente enjoa, né? Que nem uma sobremesa, você come mesmo sobremesa, chega uma hora, não aguento mais um brigadeiro. Agora eu quero esse outro negócio, entendeu? Então o gostar é legal, né? É importante, mas é um lugar meio raso. O que eu tô querendo dizer pra você, assim, porque você fica pulando de um lugar pro outro. Então é importante você já encontrar um pouco mais de profundidade na tua busca, tá? E o que é a profundidade? A profundidade é você perceber, né, que você veio com um potencial, né? A gente veio com um potencial muito importante de ajudar outras pessoas.
através de tudo aquilo que a gente é capaz de fazer com facilidade. Você sabia que tem gente que é pago para estudar o dia inteiro e depois entregar essa informação para outra pessoa? Que são uma série de pessoas que estão aí ensinando coisas na internet, por exemplo. Então, só que assim, só você pegar um livro, aprender o que o livro está falando e você simplesmente abrir um canal no YouTube e começar a ensinar, isso não vai satisfazer tanto um outro lado teu. É o lado que quer experimentar a vida. E quando você experimenta o conhecimento e a partir daquilo que você experiencia, você vem e traz e compartilha com as pessoas. Então, quando eu falei para ela sobre a palavra perda, eu não estou falando uma coisa que eu li num livro, eu estou falando uma coisa que eu vivi. Eu vivi uma situação, naquela situação que eu vivi, eu entendi aquela situação de uma determinada forma, e aí quando eu venho entregar a informação para a Ana, eu não venho entregar uma informação só que eu li num livro, né? Só da minha experiência dos livros. Eu venho também entregar a minha experiência de vida, as coisas que eu vivenciei. Então, passar de um emprego para outro, passar de um curso por outro, não tem nenhum problema isso. Porque as faculdades, elas são meio falidas já, é um processo muito longo de aprendizado. Então, não estou dizendo nem que está certo nem que está errado, só estou dizendo que mudou. O que está faltando, né, para você é você pegar aquilo que você aprende e levar para a sua vida, independente daquilo que você está fazendo. Então, assim, se você está dentro de uma empresa, não importa o que você está fazendo. Você usar aquilo que você aprendeu, que você está estudando dentro da sua empresa, para você poder causar algum tipo de transformação ali, para você poder experimentar. Então, se você está trabalhando num lugar, por exemplo, onde a comunicação não é muito boa, é uma comunicação violenta, né? Você pode, por exemplo, estudar um pouco sobre comunicação, estudar neurolinguística, estudar algumas coisas que vão poder fazer com que você, dentro daquele espaço onde você está, você consiga estar bem lá. Né? Experimentar algumas coisas e ser uma empreendedora dentro do negócio onde você está trabalhando, né? Agora, para você fazer isso, para você usar todos os ambientes por onde você passa, todos os empregos por onde você passa, como um lugar para você experimentar e praticar aquilo que você está estudando, você vai ter que sair do lugar da vítima. Porque se você não sair do lugar da vítima, aí não tem como você protagonizar nenhuma transformação tua naquele espaço que você está. Quando fala assim, ó, eu até postei uma coisa no meu stories, acho que foi ontem, que falava assim: eu não sou pago para isso, é uma frase que não existe no vocabulário das pessoas de sucesso. Por quê? Porque as pessoas de sucesso, elas usam exatamente isso aí, tudo que está acontecendo com você, usa tudo isso que você está fazendo como uma oportunidade de desenvolver habilidades para depois você monetizar toda essa experiência que você está tendo. Então, o objetivo de você estar passando por tudo isso é você ir ganhando uma musculatura, vamos dizer assim, de experimentar, atuar nesse formato, para daí, daqui a pouquinho, você está fazendo isso de uma forma profissional. E aqui a gente chega na armadilha 6, que é quando começa a surgir aquele tipo de fala que diz assim: ai, mas está caindo tudo para mim, aqui ninguém me reconhece. É quando a gente está entrando na vibe da falta de reconhecimento. Tá caindo tudo pra mim? Por que será que tá caindo tudo pra mim? A vítima pensa assim: ai meu Deus, tá caindo tudo pra mim. O protagonista pensa assim: cara, eu devo ser muito legal para as coisas estarem caindo tudo pra mim. Como é que eu tiro proveito disso? Para você chegar em algum lugar, você só tem que conhecer seu próximo passo. Então, se você trabalha por dinheiro, entre aspas, se você está trabalhando mais do que você estava trabalhando antes, você pode conseguir perceber como que você ganha mais. Esse pode ser o seu primeiro objetivo. É um objetivo tonto. Tá, tudo bem, gente. É tonto, mas é um primeiro objetivo. Depois ele vai ficando menos tonto. Não importa o que os outros pensam. O que importa é que você pode traçar o seu próximo objetivo. Por que você quer ganhar dinheiro? Ai, porque eu quero fazer uma viagem, porque eu quero comprar um carro. Ai, mas como você é materialista, você não é minimalista? Não, cara, eu sou minimalista também. Eu só quero um carro. Porque eu quero experimentar o carro e pode ser que eu experimentando ter um carro, eu decida que eu quero andar de Uber. Mas eu quero passar pela experiência. Então, não entra muito em modelos das pessoas. Segue a tua vida. Termina as coisas que você começa. Quando eu falo termina as coisas que você começa, é assim, não precisa terminar todas as faculdades que você começou, não é esse o objetivo. Mas é assim, se você está naquele emprego, naquele lugar, fazendo isso que você está fazendo, o que você tem que terminar o que você começou nesse ponto específico é conseguir sair de lá protagonista e não sair de lá porque o patrão é isso, porque o patrão é aquilo, porque não sei o que. Não, eu saí porque eu tenho uma energia super legal, né? Eu quero trabalhar num lugar que tem uma energia legal também, e deu. Reclamar, culpar e dar desculpa
É 3 pistas de que a gente está na vítima. Anotem aí. Se eu estou reclamando, se eu estou culpando, ou se eu estou de mimimi, dando desculpa, aqui estão as 3 pistas de que eu estou na vítima. O protagonista até reclama, mas ele usa a reclamação como informação do que não está bom. E aí ele melhora isso. O protagonista, ele até culpa, mas ele usa isso como um ponto onde ele vai falar, tá, eu estou culpando tal pessoa, o que eu posso fazer para mudar isso? Se eu não puder fazer nada, eu tenho que sair desse lugar. Às vezes dá para fazer, mas às vezes não dá. E se não der, o que eu estou fazendo aqui? No mínimo, começo a procurar um emprego. E desculpas e mimimi é distração, gente. De novo, colocar a responsabilidade na mão de outra pessoa. Eu acho que tá tudo muito grande, sabe? Tem que ter um objetivo na vida, tem que descobrir, tá tudo muito grande. Diminui, faz a coisa ficar um pouquinho menorzinha, mais perto de você. Traz tudo mais pertinho. Aí a gente tá falando de novo de você, às vezes, não tá aproveitando da oportunidade, né? Se ele precisa de você, você pode colocar algumas condições para trabalhar lá. Diminui a carga horária, aumenta a remuneração e dá o sangue, sabe? Sim. Então, tem uma energia que se chama energia do aproveitador. A energia do aproveitador, se você usar ela de forma equivocada, sem bons valores, né, é uma energia que faz com que o outro lado não fique bem. Porque daí você está se aproveitando e ele não está ficando bem. Só que ao mesmo tempo, se você não usa a energia do aproveitador, você perde as oportunidades de fazer uma negociação que fica boa para os dois lados. Porque se você não usa, não tá bom para você e tá bom para ele. Também tá ruim isso. Tem um lugar em que os dois se aproveitam um do outro. Isso é uma negociação. Uma negociação é quando os dois lados estão se aproveitando da relação. E o se aproveitar da relação os dois lados estão bem. Os dois lados estão ganhando. Que a gente fala de negociação ganha-ganha. Mas tem que ter a energia do aproveitador aqui, porque se não tiver, tipo assim, cara, o que eu tô fazendo com você aqui? Se eu não tô me aproveitando do fato da gente ter uma relação. Então, toda relação comercial, ela é feita desse encaixe, né? O que fica bom pra você e o que fica bom pra mim. Então, tá bom. Então, isso tá bom pra mim, isso tá bom pra você? Então, tá. Então, agora a gente funciona assim. Se você não coloca o teu aproveitador na negociação, nunca vai ficar bom pra você. E aí, você vai ficar pulando de um lugar pro outro. Então, não precisa ter medo. O pior que pode acontecer é você errar na dose. E aí, o que vai acontecer? Você aprendeu. E você tem bons valores, então você vai saber errar pouco. Vai ter um lugar onde vai valer a pena você estar trabalhando lá. E não é para a vida toda, é para você experimentar a possibilidade. Pode ser que com isso ele também te valorize mais, porque às vezes, o que é o dinheiro, gente? O dinheiro é um comprometimento. A pessoa se compromete com você. E aí quando você estabelece essa relação assim, fica bom para os dois lados e ele vai respeitar também mais a relação. E mais do que isso, você também vai respeitar o emprego. Você tem o próximo objetivo. Não é? Então, o objetivo é isso, gente, é pouquinho, assim, a gente vai ajustando, né? Daí depois a gente vai ficando um pouco mais, né? E vai abrindo novos objetivos. Mas a gente tem que começar sempre do pequeno. Pensar grande, tá ótimo. Mas a gente tem que começar do pequeno. É um tijolinho em cima do outro. E a catedral se faz. Então esse é seu próximo tijolinho. E aqui a gente chega na última armadilha, que é quando a gente acredita que é incapaz de dizer não para o outro. E por conta disso, a gente não consegue priorizar a nossa vida. Que é aquela famosa frase, eu não sei dizer não. É muito comum a gente ouvir, você também já deve ter ouvido alguém dizer assim, eu tenho dificuldade de dizer não. Quando a gente faz uma frase como essa, a gente coloca foco em aprender a dizer não. Então aqui o meu convite para você vai ser assim, ao invés de colocar foco em aprender a dizer não, vamos colocar foco em aprender a dizer sim. Porque se você coloca foco em aprender a dizer sim, muda a direção da tua intenção. Ao invés de aprender a dizer não para as pessoas, para que elas ficam sempre pedindo alguma coisa que a gente sempre está se disponibilizando e tudo mais, a ideia é você aprender a dizer sim para você. Só que aí, o que acontece? Aí a gente entra numa dificuldade de segundo nível, numa próxima dificuldade. E qual que é a próxima dificuldade? Tudo bem, então se eu tenho que aprender a dizer sim para mim, o que eu quero na minha vida? Porque quando eu paro de me ocupar do outro, eu vou ter que me ocupar de mim, não é? E para me ocupar de mim, eu tenho que saber me ocupar do quê? Então, na real, isso aqui tá falando de prioridade.
Só que aí, se eu tô falando de prioridade, se agora a prioridade sou eu, se eu quero me ocupar de mim, eu quero me ocupar de mim para fazer o quê? Então você vê, muda completamente a direção da ação, no sentido de que agora a ideia é autoconhecimento para você descobrir o que para você é importante. Quais são as coisas que você gosta de fazer, quais são as coisas que você quer fazer, quais são as coisas que você faria se você não precisasse ter que dizer não. Se você pudesse ter um tempo lá compartimentado e pudesse fazer o movimento de fazer as coisas que são sim para você. Então, ao invés de focar em dizer não para o outro, vamos focar em dizer sim para si mesmo. Você invadir o espaço do outro, no sentido de ir demais além da entrega da tarefa, tá falando de desperdício de tempo e de energia. Por quê? Porque é como se você tivesse muita energia e até tempo, né? Mas aqui vamos falar até de energia, como se você tivesse muita energia e você, como não tem para onde colocar, você tem que colocar em algum lugar. Então você acaba indo para lá. Você acaba que você vai colocando na direção do outro. Simplesmente porque você não tem, nesse momento, não está setada a direção do que você quer. Então, aí a gente começa a achar que é o outro que está pedindo demais, que o outro que está... Mas na verdade é a gente que está focando a nossa energia nisso, porque é o único lugar onde eu tenho certeza que se eu colocar energia, está indo para algum lugar que é útil. Então, o foco está aqui, ó. E aí o foco entra na camada seguinte, que é o que você faria se você não precisasse dizer não? Quais são as coisas que você faria com o seu tempo e com a sua energia se você não precisasse aprender a não se intrometer mais do que aquilo que você, ou seja, ter tanto controle do processo inteiro? Supondo que você, por uma mágica, de um dia para o outro, você acordou com menos necessidade de tanto controle e aí você agora tem energia e tempo. O que você faria? Então não é sobre dizer não, é sobre se encaixar na agenda. Esse movimento do dizer sim para você mesma é simplesmente você pegar lá no teu bloco de dia, de horas do dia e encaixar um bloco dizendo de tal hora é o horário do sim para mim. Eu espero que este conteúdo tenha te ajudado a ter mais clareza de em que pontos você pode estar atolando no seu dia a dia e com isso você possa parar de desperdiçar a sua vida. São os pequenos movimentos que geram as grandes transformações, porque é o empilhamento dessas pequenas conquistas diárias que constroem uma vida genial. Sabe que muitas pessoas me perguntam como que eu consigo me manter motivada e com energia alta para ação. Gente, nem sempre é assim, eu também tenho meus momentos de preguicinha, aqueles momentos que a gente se sente completamente sem energia para nada. Mas ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo estratégias para domar a minha preguicinha. As pessoas me procuram falando que tudo parece estar muito grande, que nem sabe exatamente o que tem que fazer para mudar a vida. Nesses momentos é que aquele sonho de uma vida incrível parece uma coisa inalcançável. Isso quando ainda se consegue ter contato visual com esse sonho. Porque às vezes o tal do sonho até some no radar diante de tanta questão para resolver no dia a dia. Se você está com essa sensação, anota aí. Você não precisa de uma ação gigante. Você só precisa de pequenas ações sempre na mesma direção. E quando se fala de entrar em ação, você pode até começar a sentir falta daquela garra que você tinha antes. Aqui, a boa notícia é que aquela sua parte que tem garra, que consegue colocar esforço nas ações, que tem persistência, ainda está aí dentro de você. Só que está dormindo de um sono profundo. E é essa pessoa que a gente tem que ir lá buscar. Só que essa sua faceta só vai se animar a despertar se você conseguir descobrir o que é que te encanta, o que é que te mobiliza, o que te inspira para valer. E eu acho que é isso que está faltando para você. Encontrar um ponto de conexão com a sua paixão pela vida. Quando eu falo de paixão pela vida, eu não estou falando de um tema grande, de encontrar propósito de vida, enfim. Se ficar muito grande, aí você não sai do lugar. Eu só estou falando de encontrar a ponta do novelo. Porque a sensação de estar constantemente desanimado vem justamente de não estar conectado com essa ponta do novelo. É como se você estivesse vivendo a vida numa forma meio zumbi, simplesmente indo. O que muitas vezes as pessoas chamam de viver na área de conforto, eu aqui no Self Mosaico, eu chamo de viver em desconexão. É como se você estivesse navegando com o leme solto, sem estar conectado com uma meta pessoal. E é aqui que você pode chegar à constatação de que você está precisando de ajuda. Então, eu vou te apresentar um passo para iniciar esse caminho e receber a minha ajuda. Se o seu momento é aquele onde você vem sentindo um tremendo desânimo, uma falta de energia, e você se pega reclamando, culpando o outro, e tem várias justificativas do porquê que a tua vida está no limbo, a minha forma de te ajudar é através do programa Mindset. Porque no programa Mindset você vai aprender que você não precisa de uma ação gigante.
Você só precisa de pequenas ações na mesma direção. O que você está fazendo hoje é que define onde você vai estar daqui a um ano. O objetivo do programa Mindset é te ensinar a sair das armadilhas do dia a dia que estão te mantendo no limbo. O limbo é onde você fica refém do seu mindset ultrapassado, ou seja, refém da forma como você se enxerga. Um ponto super importante a saber é que a gente não espera ter energia para dar o próximo passo. A gente dá o próximo passo para se energizar. Entretanto, tem que dar o próximo passo com assertividade. Senão, você fica cada dia com menos energia. Esse passo, para muitos dos meus clientes, foi o início de um lindo caminho que acabou levando alguns deles para a jornada self-mosaico e outros para mudar a sua vida simplesmente com esse programa. Então pense que você está iniciando um caminhar e que o Mindset é o primeiro e fundamental passo que você precisa dar neste momento. O segredo das pessoas imparáveis é que elas têm clareza do próximo passo. Não é que ela tem clareza dos próximos 1000 passos, elas têm clareza do próximo passo. E com isso elas conseguem dar o comando correto para si mesmos, a cada dia. O programa Mindset é uma experiência que pode ser feita em 8 semanas de aprendizado, onde eu disponibilizo para você sessões de coaching gravadas, 6 módulos de aula com exercícios para você aplicar no seu dia a dia e acesso a todo o programa por 1 ano para você ver e rever quantas vezes você quiser. E se você quiser detalhes desse programa, é só você correr aqui a tela aqui para baixo, que eu disponibilizo todo o programa aqui para você checar. Agora é com você. Se você escolheu que quer se reconectar com o seu lado que tem garra para construir o seu sonho, clica aqui no link que eu te espero lá na largada do programa Mindset.